Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom que você está aqui. Diga aí a seu irmão aí do lado, diga que bom que você está aqui. Que bom, né? Nós podemos estarmos aqui. É uma alegria, é um privilégio nós podermos estarmos justamente aqui. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus alcançou a mim e a você. Por isso nós estamos aqui. Amém? Nesse momento eu agradeço aqui a Deus pelo irmão Everaldo, para ter passado a plataforma aqui nesse evento. O irmão Eduardo também, está aqui à minha direita. E que Deus possa abençoar esses homens. E que eles possam orar com desejo que Deus possa nesse momento abrir a minha mente. E que nós possamos daqui a pouco falar a mensagem, onde nós vamos aprender um pouco sobre perdão. É isso mesmo, irmão. A mensagem de hoje vai falar sobre perdão. Coisa que hoje está difícil. A palavra perdão em meio à humanidade hoje está meio difícil. Só para aquele que foi realmente alcançado pela misericórdia de Deus mesmo. Nesse momento nós vamos orar. Mas antes eu quero que você deixe aí a Bíblia aberta aí no livro de Mateus, capítulo 5. Abra aí Mateus capítulo 5, deixa aí aberto. E em seguida nós vamos orar e vamos pedir a Deus sabedoria para que nós possamos compreender essa mensagem de hoje. Amém? Todos encontrados, tem alguém procurando ainda? Podemos orar. Querido Deus, querido Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua misericórdia avançou a cada um de nós. Querido Deus, nesse momento te peço, Senhor Deus, uma bênção especial por toda a igreja, por todos aqueles que decidiram nesta manhã, Senhor, decidiram vir para a Tua casa. Esplendidamente, Senhor, no Teu santo dia. Que o Senhor possa nos agraciar nessa manhã com o poder do Espírito Santo. E que o nome do Senhor seja engrandecido em todas as nações. Amém. E para sempre. Amém. Nos ajuda, fica conosco essas bênçãos que presta e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como eu havia dito no início da abertura da mensagem, a mensagem de hoje vai falar sobre perdão. Coisa difícil que hoje é de acontecer na vida de muitas pessoas. As pessoas estão com o coração mais duro, estão mais cruéis, e o perdão de Deus está distante de Deus. A gente vê que hoje as pessoas não estão conseguindo perdoar os outros, porque não há amor. No livro de 1 João, quando ele diz aqui em Mateus 5, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se a gente não tem o amor de Deus, a gente não tem capacidade de perdoar. Se a gente não perdoa, a gente também não alcança o perdão. Veja que uma coisa está ligada a outra. A gente precisa ser humilde e ter amor para ser misericordioso com os outros.
perdoar aquele que nos faz mal e também ser perdoado pelo nosso Deus. Certo? Nesse momento, eu peço a você que abra lá, agora em Mateus capítulo 6, 14 e 15. Diz aqui o seguinte, Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, antes da gente ler o versículo 15, eu vou perguntar. Está fácil hoje perdoar as pessoas? No mundo tão maldoso e cruel do jeito que está, no meio de tanta violência, será que está fácil perdoar o vosso irmão? Está difícil, irmão. Eu digo a você que está difícil porque tem irmãos que não estão perdoando o seu próprio irmão. Por isso que está difícil. Mesmo hoje tem pessoas, ele tem a Bíblia na mão, mas ele não consegue perdoar o seu irmão. E é um problema. Porque você tem a chave para destravar o coração. E você não usa essa chave, ou talvez tenha feito uso dela, que é a palavra de Deus. Só existe uma maneira. Só existe uma maneira. Oi. Irmãos, existe uma trava hoje no coração das pessoas. E essa trava se chama o eu. O eu é responsável por tudo. Pelo rancor, pelo ódio e pela falta de amor. Ele causa tudo isso no ser humano. E por essa razão, muitas pessoas não conseguem perdoar as outras. E se ele não consegue perdoar as outras, então ele também não vai alcançar o perdão de Deus. Não é que Deus não queira perdoar as pessoas, mas é porque as pessoas impossibilitam Deus de poder perdoar. Deus ele quer perdoar cada um de nós. Mas a gente precisa abrir um espaço, uma exceção para isso. E às vezes a gente não faz isso. Por isso que cada dia que passa, a falta de amor das pessoas é constante. O ódio fala mais alto. O eu age mais rapidamente. E a pessoa fica com o coração mais duro e cada dia mais cruel. Essa é a verdade. Mas vamos ver agora lá em Mateus, no capítulo 18. A gente vai ler do 27 ao 35. Vamos andar um pouquinho na Bíblia. É só adiantar aí no mesmo livro. No capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 21, aliás, ao 35. A gente vai entender um pouco aqui de uma pergunta que Pedro fez para Jesus. Que diz o seguinte: Pedro fez uma pergunta a Jesus: quantas vezes se deve perdoar ao irmão?
Pedro fez essa pergunta a Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Pedro fez essa pergunta a Jesus. Se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Qual você acha que foi a resposta de Jesus para Pedro? Pedro perguntou se ele podia perdoar 7 vezes. Pedro achou que 7 vezes talvez fosse muito. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente e surpreendeu a Pedro. E ela também surpreende a nós. Por que ela surpreende a nós? Porque a resposta de Jesus é a seguinte: respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até quantas? Em outras palavras, sem limite. Isso foi Pedro perguntando a Jesus, e Jesus respondendo a Pedro: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, Pedro, não há limite para o perdão. A gente precisa sempre estar pronto e apto para perdoar. Mas a pergunta importante que cativa a gente é: será que nós, mesmo como cristãos hoje, será que nós estamos prontos mesmo para perdoar as ofensas de qualquer irmão, sendo ele da igreja ou sendo um irmão de fora? Um irmão que você conhece e o outro que você não conhece? Não precisa responder essa pergunta. É só uma questão de diálogo. Será que você está mesmo preparado para isso? Por que é que eu estou falando isso dessa manhã? Por que é que eu estou perguntando isso? É a pergunta que Jesus faz. Mesmo se você não conhece um irmão que está aí fora, todo errado, você é capaz de perdoá-lo? Porque acontece tanta coisa, irmão, que mesmo a gente como cristão, a pessoa de fora acaba aborrecendo a gente. É verdade ou não é? Aborrece a gente. E vou dizer uma coisa a vocês: a gente, naquela hora que ela aborrece, a gente sente amor por ele? Não, não sente. A gente sente raiva. A gente sente raiva. Pode até ser que nesse momento você diga: não, na mesma hora eu amo ele. Não, não. Mas você tem que fazer de conta e esquecer o que ele disse. Não faça de conta o que ele disse. Porque você precisa perdoá-lo e você precisa amá-lo. Porque se você não amá-lo, você não é amado. Se você não ama ele, você não é amado. Mas irmão, ele me fez mal. Sim, ele fez mal. Mas quantas pessoas não fizeram mal a Jesus? Quantas pessoas não fizeram mal a Jesus e em nenhum momento ele odiou nenhum? E por que nós estamos na posição de odiar uma pessoa que faz mal? Não, não podemos. Aqui foi a resposta de Jesus. Agora vamos ver aqui a parábola do credor incompassivo, para a gente tirar um pouquinho de lição para nós, ver se a gente é capaz ou não de realmente perdoar, ou se a gente tem a possibilidade de perdoar. No versículo 23 da parábola do credor, acompanhe comigo aí, que diz assim: por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, e passando a fazê-lo,
trouxe-lhe mim, que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Vamos repetir um pouquinho aqui. Digamos que você tem uma dívida hoje. Digamos que você tem uma dívida hoje e ela seja alta. Vou tirar aqui para o irmão Everaldo. Digamos que ele tem uma dívida hoje e seja alta. Aí ele não tem com o que pagar. Aí ele olha para aquele carro e diz: mas eu só tenho esse carro. Eu vou ter que andar de pé e desfazer do meu carro para pagar aquela dívida. É certo ou não? É o certo. Já no caso dessa ilustração aí, é diferente. Era a mulher e os filhos, que deveria ser pago em valor da dívida, porque aquele homem não tinha com que pagar. Aí o exemplo é para nós. Vamos lá, vamos dar sequência para a gente entender um pouco melhor. Talvez a gente esteja em uma condição parecida. Aí no versículo 26: então o servo, se prostrando, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha o que o Senhor fez, no verso 27. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e o perdoou a dívida. Sabe quem é esse Senhor hoje? O Senhor Jesus. Jesus já pagou um preço muito alto por mim, por você. Jesus já pagou uma dívida muito alta. E bem mais do que isso, Ele deu direito a gente de poder viver novamente, porque nós estávamos mortos e hoje revivemos. Jesus é esse Senhor que se compadece de mim e de você toda hora e todo instante. E toda hora e todo instante Ele está fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você, em cima da nossa falha, que a gente cometemos todo dia e toda hora. Então no 28: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e arragando o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, enfrentando, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a Deus. Agora eu pergunto a você: aquele Senhor perdoou aquele servo que ele devia, que ele credou que ele devia, e por que ele não perdoou o seu conservo? Por que ele não perdoou? Ele foi perdoado por uma grande dívida. E por que ele não perdoou também? Porque ele estava incapacitado de perdoar. Faltava o principal. É aquilo que o primeiro versículo apresentou. Por que ele não teve misericórdia de outro? Ele não foi misericordioso com aquele homem. Mas ele recebeu a misericórdia. E por que ele não deu essa misericórdia também?
faltava o principal, o amor de Jesus Cristo no coração. E não é diferente no meio do seu coração também. Se a gente estiver na mesma condição dessa pessoa aí, a gente estamos perdidos. Completamente perdidos. O versículo 31. Vendo os seus companheiros e o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo que acontecia. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoarei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Olha a situação que ele vai se encontrar agora. Aquele Senhor havia perdoado ele. Estava perdoado. Ele estava livre da dívida. Mas devido à sua maldade e à falta de amor e de misericórdia com o seu semelhante, olha a situação que ele chegou. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignado, se o seu Senhor o entregou aos verdugo, né? Até que pagasse toda a dívida. Meus queridos, depois de ele ter sido agraciado com o perdão daquele Senhor, agora ele volta à mesma situação, e agora pior. Por que agora pior? Porque não tinha mais chance. Ele teve a primeira oportunidade. Ele teve a primeira oportunidade de ser livre, mas ele não abraçou a oportunidade, ele desperdiciou. Vamos olhar para nós. Hoje nós estamos aqui, nós temos toda a oportunidade do mundo, mas o conselho é: não desperdice, não se coloque na situação daquele homem. No final da mensagem tem um versículo que ele vai tranquilizar a mim e a você. Quando você se torna realmente uma pessoa amorosa, que conhece o verdadeiro amor divino, você consegue perdoar a qualquer pessoa. Mas tem algo mais importante do que o perdão. A gente vai dar sequência para a gente chegar lá. Aí o versículo 34. Indignado o seu Senhor, o entregou ao verdugo, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoarde cada um a seu irmão. Se nós não conseguirmos perdoar verdadeiramente a cada um dos nossos irmãos, seja daquele que está aqui hoje, ou seja daquele que está aqui fora, você também não alcançará o perdão de Deus. Por isso que é importante você relembrar e depois você refletir o que é realmente perdão. No livro de 2 Crônicas, abra lá em 2 Crônicas 7:14.
Todos encontraram? Vamos ler esse verso para que Deus possa abençoar a mim e a você nessa manhã, e que algumas coisas na vida de cada um de nós mudem. Se é para fazer uma mudança, que seja para melhor, mas que mude. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você tem o desejo no coração de mudar, tem algo que precisa mudar, tem coisa que você precisa abandonar, você precisa pedir a Deus hoje e agora, para que Ele possa lhe ouvir aonde Ele se encontra agora, e Ele dá a resposta que você necessita. Mas tem que haver uma mudança, porque Ele precisa sarar o nosso coração, tirar o nosso coração duro e colocar um coração de carne, um coração mole, quebrantado e amoroso para Ele e com as outras pessoas. Amém? É o que esse verso apresenta para mim e para você hoje. Mas aquilo que está te fazendo mal, hoje, você precisa começar a buscar a Deus agora e pedir a Ele para tirar do seu coração aquilo que está te fazendo mal. Porque se a gente não fizer isso, infelizmente Ele não pode te ouvir, Ele ouvir a mim. Da forma como a gente pensa que está bem, tem algo para ser mudado. Nesse momento eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 37. Todos encontraram? Muito bem. Não julguei e não serei, não condeneis, perdoarei. Amém? A gente julga, sim. Às vezes a gente quer condenar, sim. Mas se a gente julga, é julgado. Se a gente condena, é condenado. Se a gente não perdoa, não será perdoado. Pense nisso. Antes de você julgar uma pessoa pelo que ela faz ou pelo que ela não faz, pense no que você vai fazer. Antes de você colocar um fardo nas costas de uma pessoa, pense primeiro em você, se você suportaria aquele fardo que você vai colocar nas costas do outro. Pense na palavra que você vai dirigir àquele irmão e pense se você gostaria de receber aquela palavra que você vai dirigir a ela. E no fim das contas, perdoe aquela pessoa, se você gostaria de ser perdoado. Quem gostaria de nessa manhã de ser perdoado por alguma coisa? Amém. Mas irmão, o que é perdão? O que é o verdadeiro perdão? Vamos ver? O que é o verdadeiro perdão?
mal, perdoe ele, está perdoado. O que ele fez, está perdoado. Será que você perdoou mesmo? Vamos ver no livro de Jeremias, no capítulo 31. No versículo 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais. O que é perdão? Com esse versículo aí, você entendeu o que é perdão. Ah, irmão, perdoe meu irmão. Um dia desse, meu irmão chegou, me atacou e me disse que não devia. Eu perdoei ele. Vamos ver se você perdoou mesmo. Ah, irmão, naquele dia você fez isso comigo. O verso está dizendo o quê? Perdoarei os seus pecados, e dele jamais. Uma vez perdoado, não se fala mais dele, amém? Amém. Não está perdoado? E por que você tem que relembrar aquele irmão de novo que ele fez? A gente se não esquece, né? É. Não pode estar relembrando, ou passando do popular, da palavra popular, passando para o outro. É isso que o verso quer dizer. Porque o próprio Deus, ele diz isso, que ele perdoa o nosso pecado, mas ele não se lembrará. Ou seja, ele não passa em nosso rosto. Mas às vezes, o que a gente fazemos? A gente diz que perdoa uma pessoa e amanhã está passando em rosto tudo que ele fez. Não é perdão. Mesmo que você lembre, mas como falou aqui o reverendo, você não relembra aquela pessoa. Então isso é perdão. Esse é o verdadeiro amor de Deus, que você perdoa aquela pessoa. E você, naquele momento, você passa a ter amor pelaquela pessoa. E se você tem amor pelaquela pessoa, você não passa mais aquilo no rosto dela. Olha, você fez isso comigo, não está falhado. É isso que a gente precisa fazer. Meu irmão, hoje a mensagem de Deus para cada um de nós é essa. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, colocando o desejo no nosso coração de perdoar o nosso irmão, independente de qualquer coisa. E essa seja a mensagem de hoje para mim e para você nessa manhã. Amém? Nesse momento eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino 192 em nosso evento. Vamos cantar para a honra e glória de Deus.
Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu de poder ouvir a Tua Santa Palavra. Que a Tua misericórdia continue alcançando, Senhor, a cada um de nós e transformando o nosso coração. Também, Senhor, aqueles irmãos que nós não conhecemos ainda, mas que o Senhor está enviando a cada um de nós até eles, e que eles possam também ser alcançados, Senhor, pela Tua misericórdia. E que o Senhor possa abençoar cada um nesta manhã que esteja aqui, todos aqueles que decidiram vir para a Tua casa nesta manhã. Que eles saiam daqui, Senhor, com o coração transformado, quebrantado e cheio do poder do Espírito Santo, com a capacidade de poder perdoar, Senhor, aqueles que ainda não têm um encontro com o Senhor. Amém. Seja na nossa casa, seja na rua, seja no trabalho, que o Senhor possa usar cada um de nós, porque a Tua misericórdia alcançou a cada um de nós e pode alcançar ainda muito, Senhor. Usa cada um de nós nessa tarde, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais, de amar, de glorificar, Senhor, por onde a gente passar. E que o nome do Senhor será engrandecido. Amém. Fica conosco, Senhor. Nos leva nesse momento para o nosso lar na companhia do Santo Anjo. Essa peça te pede, te agradeço em nome de Jesus. Amém.